Galera, é o seguinte, olhando para o quanto os gráficos avançaram até os dias de hoje, é difícil pensar que o PS2 ainda pode assustar com o seu poder. Muitos games atuais conseguem se sustentar de maneira magnífica se apoiando em um conjunto de fatores que os fazem ser visualmente certeiros. E esse conjunto de fatores é ocupado por atmosfera, qualidade de texturas, modelo de personagens e até ambientação. O fato é que diversos títulos apelam para recursos macabros para trazer a melhor representação disso, justamente porque essa é uma premissa que dá viabilidade para a parte criativa de um game conseguir tanto demonstrar a possibilidade de executar diversas técnicas nos mais distintos âmbitos, como também ocultar a dificuldade em fazer isso quando esse é o caso. Então, como o poder do PS2 poderia assustar até hoje considerando isso? Da sua época, o PS2 pode ter sido de fato um dos mais fracos em nível de hardware. Quando se falava em desenvolver algo para esse console nesse nível, havia-se sempre a necessidade de driblar suas limitações com técnicas e criatividade. A Nintendo, por exemplo, já mostrou um cenário mais otimista, com um visual mais caricato e, por que não dizer, feliz, que consegue com o seu GameCube atrair tudo isso que nós falamos já com o seu título de lançamento, que foi Luigi's Mansion. O jogo não te deixava tirar as mãos do controle um único segundo, com seus cenários interconectados, excelentes efeitos de iluminação, modelos de personagens incríveis e um sistema de inimigos que, graças aos seus recursos utilizados para trazê-los, ofereceria dificuldade para o PlayStation 2 se o game fosse executado lá. E isso tudo vai ser desmistificado ao longo dessa história que a gente está contando. E fazer isso de maneira mais colorida e feliz, passando a sua própria visão caricata do horror, é algo característico da Nintendo. Mas se o console conseguia lidar com tudo isso, quer dizer que não houve dificuldade a ser enfrentada ou driblada. Então cores, otimismo e até essa felicidade visual que nós mencionamos são itens que não vão existir daqui pra frente para ver como o PS2 pode assustar hoje em dia. Por isso, as coisas mudam agora. Não importa o que façamos, o passado se recusa a ficar enterrado. Em 2001, um grande ano de lançamento para o PlayStation 2, tivemos títulos que representam o melhor da solidão no console. Nesse período, os jogos que visavam te colocar na pele do personagem estavam em alta. De maneira gradual, podemos citar Ico, que é o antecessor espiritual do famoso Shadow of the Colossus, Silent Hill 2, que é o primeiro game da franquia para a plataforma, e por fim, a entrada da saga Fatal Frame. Fatal Frame ou Fatal Frame pode se unir ao lado desses dois por usar muito bem o poder do PlayStation 2, mas diria que ele foi o que mais enfrentou dificuldades em suas ambições graças às limitações do console. O interessante disso é ver que limitações foram essas e como elas foram dribladas. O primeiro game da franquia te coloca dentro de um estilo nomenclaturado como J-Horror, ou terror japonês caso você prefira. Isso lá nos anos 2000 estava em alta com filmes que têm a melhor representação desse nicho, e talvez tenha sido por abraçar esse tipo de responsabilidade que o game enfrentou dificuldades com o hardware do console. Tentar representar esse tipo de filme requer no mínimo que você se sinta dentro da história, possa observar tudo o que está acontecendo ali, além de um excelente de jogo e luz e sombras para os visuais, algo que ainda era difícil no início de vida do PS2. Aqui estamos ambientados na mansão Rimuro, e sem muita demora o jogo logo começa. Não existem muitos anúncios, avisos, introdução ou qualquer tipo de anunciado visual. O game já vai para o menu inicial e tem seu ponto de partida dali. Desde o início da gameplay você se sente só, e esse é um dos objetivos dele, mas também é a chave para você reparar nos visuais impressionantes apresentados por aqui. Esse é o game do PS2 que te coloca como um arqueólogo de gráficos, isso porque boa parte do tempo você vai passar a observar os cenários. Em cada canto e em cada esquina pode existir uma solução, uma indicação do que precisa ser feito ou uma revelação a respeito da história que é muito associada a diversos rituais shintoístas. Nesses ambientes, o jogador explora de tudo um pouco do que pode ser possível em uma trama desse porte. Então, involuntariamente, você precisa aprender a observar tudo o que está acontecendo ali, além dos gráficos. E de maneira automatizada, quando você se dá por si, o jogo já te instruiu a fazer isso. Estar em uma mansão foi o melhor cenário que poderia existir para Fatal Frame quando tentamos associar o jogo a uma tentativa de mostrar que o PS2 pode conseguir também trazer aquele conjunto de recursos que nós já mencionamos que estão presentes nos jogos atuais. É a oportunidade perfeita. Por isso, vamos às dificuldades. Elas são
são a chave aqui. A primeira delas é associada ao tamanho e à extensão do mapa. O PS2 usava uma mídia de 4.7 GB para poder armazenar os dados de um game sem a possibilidade padrão de instalar seus jogos em um HD, o que já nos diz muita coisa. Estar em um DVD ou instalado em alguma mídia de armazenamento que faça parte do corpo do console determina friamente o quão rápida a leitura dos dados pode acontecer. Esse fator é um dos que dita a quantidade de loadings que o jogo precisa ter com o intuito de carregar os ambientes e os assets que estão nele. Quando um título de larga escala como esse é executado no console, os loadings não são poucos, e quando eles não estão existentes em determinados trechos, isso tem um porquê. Já pararam para reparar, por exemplo, que os games da franquia Silent Hill, durante a exploração da cidade em si, se aproveitam do fato dela ser vazia para colocar poucos objetos ou eventos que possam interagir com o jogador? Isso, obviamente, favorece a atmosfera do título, mas também dá passe livre para que você não veja loadings e, por conta disso, não perca um fator determinante nele, algo que vamos revelar logo. Mas o PS2 tinha uma limitação tão iminente nesse sentido por conta da mídia que carregava os jogos, que mesmo assim, em dado momento, ainda que diante desse drible, existem algumas raras telas de carregamento pela cidade, por mais rápidas que elas sejam. E no fim, a justificativa para tudo isso é a tentativa de trazer a imersão. Quanto mais sozinho o jogo quiser deixar o personagem de maneira que ele possa imergir o jogador na sua pele, mais momentos contínuos eles precisam fazer para que você não desgrude do controle nenhum minuto sequer. E Fatal Frame faz isso como ninguém. As pausas relevantes do jogo são associadas apenas à troca de capítulos. De uma forma geral, em 99% do tempo, o título consegue te manter ali, sem loading algum. Transitar de corredores macabros até a área externa da mansão, ir de uma sala para outra ou até uma mudança drástica de ambiente. Tudo isso acontece sem a necessidade de qualquer loading. A trama por si só pede para que você se comova com os personagens que antagonizam tudo, mas sem esquecer de que o protagonista, mesmo descobrindo e visualizando toda a dor, sofrimento e tristeza deles, precisa vir em primeiro lugar. Dessa forma, a parte técnica do PS2 aqui automaticamente precisava estar associada à parte emocional do jogador. O grande questionamento que fica é como o game consegue fazer essa façanha de manter o jogador conectado com o protagonista durante 99% do tempo e, consequentemente, mantê-lo assim conectado com a trama também dentro das condições de um PlayStation 2. É a partir daqui que nós vamos para os elementos visuais. A forma como cada componente visual se desempenha é o que permite que o jogo consiga fazer isso, driblando dessa forma as limitações impostas pelo console da Sony. Para começar, Fatal Frame se baseia numa incessante repetição de salas e de assets, mas ele não permite que você perceba isso na sua jogatina comum. Os ambientes conseguem ser angustiantes graças a essa deficiência ter sido muito bem disfarçada, inclusive. Só que antes me permitam explicar o que são os assets por aqui. Podemos atribuir essa nomenclatura aos objetos que compõem cada sala do jogo. Ao longo da exploração, é possível notar com uma certa facilidade, eu diria, que existem os mesmos objetos, só que em cômodos distintos. Essa falta de variedade foi importante porque ela permite que o game tenha menos peso na área de processamento, viabilizando a ausência de loadings. Mas também não é uma preocupação, já que esses objetos também são os responsáveis por impedir que você note isso de imediato, o que faz com que eles ocupem boa parte do espaço diversas vezes, embora a variedade não seja alta. Muitos cômodos têm a mesma estrutura, o mesmo tamanho e a mesma proporção, o que muitas vezes faz com que eles se diferenciem uns dos outros é a maneira e o posicionamento desses assets. Isso não quer dizer que o jogo sofre de uma pobreza na ambientação, muito pelo contrário. Só que o caminho utilizado para enriquecer o título foi um completamente diferente do usual, resultando em ambientes complexos, porém de uma perspectiva bastante diferente. A qualidade das texturas, por exemplo, é acima da média, e essa é outra maneira do game driblar o hardware do PS2 e fazer com que o console impressione hoje em dia. O PS2 tinha uma certa dificuldade ao trazer de maneira coexistente uma alta qualidade no mapa de texturas e um nível de detalhamento nele. Em outras palavras, dentro de um título assim, ou as texturas são apresentadas com um número alto de detalhes, ou elas são apresentadas com uma alta definição. Ambos raramente conseguem coexistir, e Fatal Frame funciona como o oposto de Silent Hill 2 nesse caso. O título da Konami resolveu trazer texturas com mais detalhes. Isso foi importante para sua atmosfera e premissa, porque o jogador lá transita por diversos lugares bem distintos uns dos outros. Mas não é o caso de Fatal Frame, porque nele temos muitos templos e cômodos típicos da cultura japonesa. A Tecmo optou pela qualidade na definição desse mapeamento, porque embora a mansão seja gigante, como se espera que uma mansão seja, ela não tem tanta variedade assim. Então faz mais sentido usar mais definição aqui para deixar as texturas mais nítidas e o game com um aspecto melhor, do que gastar com uma variedade que não vai existir. O que acaba complementando e enriquecendo esse tipo de situação são os eventos pontuais. Existem alguns locais que são extremamente
extremamente atmosféricos aqui, e esses são os eventos pontuais que conseguem complementar os ambientes. Em alguns momentos, Miko, a protagonista do game, vai em áreas subterrâneas que parecem ter sido esquecidas pelo tempo, ou em uma espécie de doca que mais aparenta servir para esconder algum tipo de ritual do que qualquer outra coisa. Esse tipo de local é rodeado pela escuridão, pela névoa e pela alta qualidade no mapa de texturas que consegue trazer uma excelente representação de materiais aqui, seja qual for o tipo de material que ele tente representar. Isso tudo graças à tecnologia do game. Névoa naquela época não era o recurso mais fácil de ser trazido de maneira realista, então se usava texturas com transparência para poder representá-la na maior parte do tempo. Só que transparência é uma dificuldade na arquitetura do PS2, e de quebra ainda foi muito explorado aqui pelos inimigos, resultando em um certo limite para o seu uso como um recurso atmosférico. A ideia aqui então foi a de mesclar nesse tipo de cenário essa névoa, que não era muito intensa, com a própria escuridão do game para poder implementar de maneira fake uma intensidade maior no recurso, ofuscando a visão do protagonista e, consequentemente, do jogador. E o resultado é sensacional. Ainda é possível observar a técnica no seu limite pela formação geométrica do recurso. No limite da área de atuação, as texturas que têm essa transparência às vezes podem apresentar uma forma geométrica por conta da baixa resolução aplicada, fugindo do ideal, mas é algo muito raro de acontecer. O que prevalece de fato é como o ambiente fica muito mais rico com essa névoa e, consequentemente, condizente também com toda a atmosfera necessária. Quando se chega na doca, a visão que se tem do horizonte é ofuscada, gerando um clima absurdo de medo do desconhecido. E quando se está em salas mais estreitas que têm a atuação do recurso, a solidão toma conta com uma névoa que surge iluminada minuciosamente apenas pela luz da lanterna. E diante disso, os inimigos têm uma importância tremenda aqui, porque são eles que usam 90% da margem para recursos de transparência. Neles, o recurso em si não é apenas pesado pela transparência em si. Aqui existe a aplicação de efeitos de pós-processamento para mudar a tonalidade deles, além de terem movimentação e distorção aplicada. E esses dois demandam muito do console quando estão atuando juntos. A demanda é tão grande que durante as cutscenes que rodam em tempo real, eles têm um formato muito mais solidificado para exigir menos do console, porque nesse momento ele estaria dando conta de algo a mais. Mas chegaremos nisso. Antes, é importante se segurar em dois elementos presentes nos cenários: a luz gerada pela lanterna e a escuridão que rege o local. Quando ambos interagem entre si, eles geram sombras, e Fatal Frame consegue fazer isso dinamicamente. A lanterna é uma arma visual no game. Não são todos os objetos que podem gerar sombras, mas grande parte deles sim. E houve um trabalho de programação admirável no que diz respeito ao recurso no jogo, porque nativamente o PS2 não dá suporte ao tipo de sombreamento que foi aplicado aqui. Em alguns objetos mais corriqueiros, que aparecem com frequência mas que não têm muita relevância, a lanterna gera os Stencil Shadows, que são sombras nítidas e duras. Em lugares ou eventos que merecem destaque, ela gera os Soft Stencil Shadows, que tem uma premissa parecida, porém com bordas mais difusas. Nessa época, e especialmente num PS2, era muito difícil ver esse tipo de iluminação, então mérito pro game e pro console. Só que o fim nos leva pro modelo dos personagens, que é justamente o que ofereceu dificuldade para os recursos de transparência na hora deles serem executados durante as animações, porque é nelas que os personagens têm seu ápice em tempo real. As expressões faciais não eram grande coisa. O jogo foi todo animado na mão e tem aproximadamente 10 linhas de animação, mas o foco que a direção deu aqui sustenta tudo isso. Os modelos soam intencionalmente como bonecos japoneses, o que já supre essa falta. Mas é interessante detalhar que a representação de cabelo é excelente e o contorno gerado pelo número alto de polígonos na construção deles é mais que satisfatório para a época. À sua própria maneira, Fatal Frame traz uma ambientação em larga escala, mantém o jogador imerso, isentando de loadings, traz personagens competentes e recursos gráficos inovadores. Só o fato de ter a iluminação dinâmica para poder complementar a atmosfera e ser isento de loadings para não te deixar sair da imersão como protagonista, já o coloca como uma boa representação de poder do PS2, de acordo com as suas limitações, é claro, nos parâmetros que nós temos hoje em dia. Enfim, a franquia parece que sempre foi feita à frente do seu tempo quando olhamos para ela na geração do PlayStation 2. Mas deixa aí no campo dos comentários qual foi o jogo que realmente conseguiu te impressionar até hoje em dia no PlayStation 2. Eu quero ler a sua experiência, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.